Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão, e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu, e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses. E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo o gado, e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: Por que tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore, da qual eu te ordenei dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti. E comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra. Pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher o Senhor Deus fez vestes de pele, e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem, e colocou no leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Mateus capítulo 3. Naqueles dias, veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto: Preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: Temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois, toda árvore não produzindo fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
cuja ajoeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esdras capítulo 3. E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, puseram-se de pé Jesuá, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países. E ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E, posteriormente, ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas, como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros, e para os carpinteiros, e carne, e bebida, e azeite, para os de Sidom, e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém. E indicaram os levitas, de 20 anos de idade em diante, para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesuá, com os seus filhos, e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor. Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes, e muitos gritaram alto de alegria. De modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado, e o barulho era ouvido ao longe. Atos capítulo 3. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então, Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E,
Saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecerá. E, apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas, que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois na verdade Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta, dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que, toda alma que não escutar esse profeta, será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: E em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades.